Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares, oferecem Bate-Papo das 6. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá, meus amigos, estamos no ar com o nosso Bate-Papo das 6, o nosso encontro diário aqui, né? Toda semana, a partir de terça-feira, de terça a sexta, sempre trazendo um tema importante para você, né? Para te informar, para te instruir, trazendo sempre informação relevante aqui na sua TV Sim Linhares, canal do Espírito Santo. Você que também nos acompanha pela Rádio Sim FM, transmissão simultânea nesse programa Bate-Papo das 6, hoje trazendo um tema que vai te interessar muito, com toda certeza. Antes disso, de cumprimentar os nossos convidados dessa noite, a gente confere como é que está o trânsito lá fora, comecinho de noite, noite de inverno, na nossa bela Linhares, mais uma vez mostrando aí o cruzamento de acesso aos bairros aqui da região norte, né? São José, Planalto, Palmital, movimento tranquilo, né? Retenção ali de semáforo normal, tranquilidade. Esperamos que os motoristas também tenham a cautela de sempre aí ao volante para evitar os acidentes, né? O pessoal com muita pressa às vezes para chegar em casa e acaba se envolvendo em algum acidente, e ninguém quer isso para ninguém, com certeza, né? Você, claro, interage conosco, manda seu WhatsApp, sua mensagem, o número está aí, 996224547. Pode mandar sua mensagem, pergunta, sugestão, opinião. Aqui é um espaço aberto, espaço democrático, para você realmente nos ajudar a fazer esse programa, tá bom? 996224547. Nós vamos falar hoje sobre algo que interessa a todos nós, que envolve a nossa vida de modo geral, como cidadão, como morador, como brasileiro. A arrecadação de impostos, né? Os impostos que sustentam o funcionamento do Estado, os serviços públicos que a gente tem disponíveis em todos os níveis, né, seja município, Estado e nação. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, esses impactos que a pandemia do novo coronavírus trouxe, infelizmente, também para a queda na arrecadação. Hoje eu converso aqui com o auditor fiscal da Receita Estadual, também subgerente da Receita aqui, Linhares, Frank Geiger Bermudes. Tudo bem, Frank? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Cláudio. Boa noite. A gente agradece a oportunidade, né? Importante a gente estar falando sobre esse tema, principalmente, né, no momento que estamos vivendo de enfrentamento ao novo coronavírus. Então, muita coisa mudou, inclusive afeta também assuntos relacionados à arrecadação, do ICMS e outros impostos. Exatamente, traz uma preocupação a mais, né? Também conosco o auditor fiscal da Receita, membro do Grupo Especial de Educação Tributária da Receita Estadual, André Gomes Santana. André, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Boa noite, telespectador da Rede Sim, você que acompanha o programa. Hoje vamos tentar conversar de forma bem fácil um tema que é bastante técnico, mas que é muito importante na vida de todo cidadão. Não tem dúvida, influencia na nossa vida. E aí, gente, às vezes a gente não se importa muito em aprender ou nos preocupa em buscar informação sobre esse conteúdo, e é algo que está relacionado a tudo na nossa vida, né? Do portão para fora ali, você saiu, tem algo que você precisa, tudo que está ali relacionado ao meio que você vive, a sociedade de modo geral, está relacionado à questão da arrecadação tributária, dos impostos, e essa harmonia que tem que ter, né, André, entre o que entra no caixa do governo e o que precisa ser investido para o bem-estar da população, né? Sem dúvida. O imposto, o tributo, ele existe enquanto o Estado surgiu. Para que o Estado possa ser mantido, o cidadão ele abriu mão de certa individualidade exatamente para ganhar desse ente exatamente a proteção maior, uma segurança mais ampla e garantir a ele algo que isoladamente seria muito mais complicado. E para isso se faz necessário tributar. Infelizmente, é o caminho necessário para que certos direitos sejam garantidos, certas situações de bem-estar social sejam oferecidas aos cidadãos. Bom, isso vem para colocar em prática exatamente o que a Constituição prevê, né? Que para que se tenha esses direitos, né, Frank, para que se usufrua desses direitos, como cidadão, é preciso que haja recurso, haja dinheiro, né, para a coisa funcionar. Exatamente. Você cita muito bem quando fala da Constituição. Ela
ela tem como princípios garantidores, né? Inclusive, quando se fala em tributação, tem muitos princípios que são norteados, né? Estão na Constituição, inclusive relacionado também à igualdade, né? Então, a gente fala, por exemplo, em tempos de reforma tributária, tem que se tomar muito cuidado em relação à questão da igualdade, novas regras que surgirão, precisamos ter cuidado para também não afetar, né? E não aumentar ainda mais essa desigualdade. Então, tudo isso com base na Constituição, e a tributação ela tem esse condão de induzir comportamento, né? O trabalho de auditoria fiscal, o trabalho do auditor fiscal, ele tem como princípio norteador a questão da arrecadação, mas também trabalha na questão da desigualdade nas condições de concorrência, né? Enfim, são vários fatores que contribuem para o trabalho, né? Do auditor fiscal. Ô André, a Receita Estadual do Espírito Santo ela tem um setor que cuida exatamente da educação relacionada à arrecadação de impostos, né? A Receita Estadual, a Secretaria da Fazenda, instituiu o Grupo Estadual de Educação Tributária, no qual é conduzido pela Receita Estadual, por auditores fiscais da Receita Estadual, e conta com a participação de representantes de vários outros segmentos públicos, como a Secretaria de Educação, pois um dos objetivos é exatamente disseminar a importância do tributo e a sua função socioeconômica, né, na comunidade. Conta com membros também do Ministério Público, da Controladoria Geral da União, de prefeituras, inclusive, também. E também outros membros da própria Receita Estadual. Ou seja, é um grupo multifuncional aí, né? Porque o tributo, ele permeia, né, a vida do cidadão de uma forma muito ampla. É um contexto bem amplo. É muito amplo. E uma das estratégias utilizadas no âmbito da educação tributária é trabalhar esse tema de forma interdisciplinar dentro das matérias que são lecionadas para crianças e jovens e adultos também. Agora, o cidadão, é importante o cidadão se interessar mais por isso. Afinal de contas, assim, é o cidadão quem contribui, quem coloca lá o seu imposto para que ele seja revertido para o bem-estar de todos, mas é importante acompanhar e entender um pouco esse arcabouço, né? Exatamente, Cláudio. O cidadão, ele é a peça-chave na tributação porque ele é o responsável por contribuir. Por isso, ele é conhecido como contribuinte nesse meio. E, muitas vezes, ele não sabe como e por que ele está contribuindo. E sobre qual base de cálculo, qual fato gerador que está gerando essa contribuição. E é interessante que, como foi mencionado, nossa Constituição, ela, por vontade dos nossos representantes, né, eleitos, ela traz exatamente as espécies tributárias. Quando a gente fala em tributo, a gente está falando de gênero. E quando a gente parte para as espécies tributárias, nós vamos lembrar dos impostos, nós vamos lembrar das taxas, das contribuições, sejam elas sociais, contribuições de melhorias, tudo que a gente vem pagando, e às vezes a gente chama tudo de uma forma bem resumida como imposto, quando na verdade são espécies e que têm tratamentos diferentes. A título de exemplificação, o imposto, ele é um tributo que ele é devido independente de qualquer atividade estatal para o cidadão. Entendi. Então, muitas vezes a gente ouve um cidadão se questionando porque ele paga tanto IPVA e encontra estradas em estado, né, muito caóticos. É exatamente por causa disso, porque os impostos não exigem uma contraprestação do Estado. Acontecendo o fato gerador, ou seja, uma hipótese de incidência, e se esse contribuinte se encontrar nessa hipótese de incidência, a gente fala que nasceu o fato gerador e o tributo ele é devido. Entende? Já na questão do imposto. Quando a gente vai comparar com a taxa, que é uma outra espécie... É uma outra situação. O Estado ele deve prestar uma contraprestação, prestar um serviço. Geralmente as taxas elas são pelo efetivo exercício do poder de polícia que o Estado detém, ou pela prestação efetiva de algum serviço. Como você vai
pedir uma taxa, vai fazer um requerimento numa prefeitura e tem uma taxa de requerimento. Então, aquela taxa pela prestação de serviço. Ali. Exatamente. Gente, é algo assim que não é simples de entender, mas é possível, né? É possível, uma quantidade enorme de impostos e há projetos, inclusive, para simplificar isso um pouco mais. Tem um projeto do governo federal, nós vamos tratar isso mais na sequência aqui dentro do programa, mas é importante. E eu acho, né, Frank, inclusive as audiências públicas, esse orçamento participativo, a gente vê isso muito nos municípios, são ferramentas que o cidadão pode contribuir para acompanhar, né? Exatamente. Afinal de contas, o fato de pagar imposto, exigir documento fiscal, também vamos falar isso mais para frente, é um exercício de cidadania, né? Ali, o cidadão ele tá com um direito, né? Na verdade, é um direito e um dever do cidadão. Exigir o documento fiscal para que os impostos sejam arrecadados, né? Para o equilíbrio nas contas públicas, para investimentos em saúde, educação, bem como os outros investimentos do governo, no caso, no governo do Estado, governo federal e também municípios, né? Ô André, agora o grande desafio dos governos, aí, o trabalho de vocês, da Receita, da Secretaria de Fazenda, é manter esse equilíbrio, que não é tarefa fácil, né? Não. Entre o que se arrecada, o que se gasta. Se a gente observar do ano de 2015 para cá, todos os entes, os municípios, os estados, o Distrito Federal e a própria União estão passando por dificuldades tremendas em suas finanças, em razão de crises, né, que a gente tem observado, e sendo esta última a crise sanitária, através da pandemia que nós estamos vivendo. E quando a gente passa a entender a estruturação tributária que a nossa Constituição fez, transmitindo as competências para cada ente poder tributar ao cidadão, a gente começa a entender como os efeitos podem ser maiores ou menores a partir de cada ente. Então, se a gente olhar para o município, vamos começar por ele, a gente vê que cabe ao município instituir, né, o imposto IPTU, que é pela propriedade, né, de bens urbanos, imóveis urbanos. Nós temos o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Esses são municipais, São né? municipais. E o ITBI, são 3, são impostos. Lembrando que, além dos impostos, ainda há taxas. E o ITBI, que é Imposto de Transmissão Intervivos, quando você vende um imóvel, por exemplo, né? E quando a gente olha os impostos de competência estadual, que são eles o ICMS, que é o que a gente paga quando a gente compra um bem ou consome qualquer coisa no supermercado, numa padaria, a gente está pagando o ICMS ali. Aliás, se puxar a notinha fiscal, está lá embaixo, lá o valor, né? Perfeitamente. Inclusive, tem lá um valor aproximado de todos os impostos que estão embutidos naquele valor, que é um princípio também da transparência tributária. O que eu acho fantástico, a gente não tinha isso no passado, né, Frank? Que Exato. veio para mostrar que, tá ali, meu amigo, você está pagando, você está contribuindo, né? Exatamente. Esse é um conhecimento que todos precisam ter, né? Inclusive relacionado aos outros impostos. Por exemplo, será que a população sabe que o IPVA, que é pago, metade desse IPVA vai para o município de emplacamento dos veículos, né? Então, isso é de suma importância, né? Então, da mesma forma, o ICMS, será que todos sabem que 25% desse ICMS vai para os municípios? Né? Então, é importante a gente debater isso. Inclusive, nós vamos também mostrar daqui a pouco em relação ao índice de participação dos municípios, assim. A notícia é boa em relação a Linhares, em relação à participação, né, do bolo, digamos assim, dos 25% que pertencem aos municípios do ICMS. Ô André, você citou aí alguns impostos, né? Vamos até trocar em miúdos esses impostos para as pessoas entenderem. Os municípios, claro que não está dentro da competência de vocês, mas enfim, só para explicar didaticamente para quem está em casa. Nós temos no município o ISS, que você citou, né? Isso. Que é imposto sobre os serviços de qualquer natureza. Qualquer serviço executado. Então, você tem um pintor que vai fazer uma pintura na sua residência. Ele vai prestar um serviço para você e ele, como contribuinte municipal, ele deve emitir uma nota fiscal de serviço. Ele vai emitir, automaticamente vai entrar um imposto ali. Ele precisa emitir a nota fiscal. Se não emitir, o contribuinte deve exigir a nota fiscal. Deve exigir a nota fiscal, porque a nota fiscal é a garantia de que o tributo está sendo lançado.
E aí, uma vez lançado, ele pode ser recolhido ou não, mas aí o ente já tem condições de ir buscar esse tributo. O ente que você diz é o município. No caso, o município, entende? Pelo ISS. Está registrado ali, ele tem o direito de... Essa é a importância da emissão da nota fiscal. Além do ISS, tem o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, que é quando se vende um apartamento ou um lote, você paga isso quando você vai fazer a transmissão junto ao cartório de registro de imóveis. E você tem o IPTU, que não podemos deixar de lado, porque todo ano a gente paga. E esse só paga quem tem o patrimônio, ou seja, a casa, o lote, o apartamento. Quem não possui este patrimônio não paga o IPTU. Gente, que aula que a gente está tendo aqui hoje. Só para finalizar, o Estado. Faltou a gente mencionar os 3 tributos do Estado. Não, nós vamos fazer isso agora. Perfeito. O Frank disse que são ICMS, né? O IPVA e também o ITCMD, que é o Imposto sobre a Transmissão, Causa-Mortes e Doação. ITCMD. Vamos traduzir esse daí principalmente, porque IPVA a gente sabe, quem tem carro todo ano não tem como escapar, né? ICMS é todo dia, né? Então, o ITCMD, ele incide sobre o bem que está sendo transmitido quando há o falecimento de alguma pessoa ou quando há a doação a título gratuito, óbvio. Porque se houver algum ônus, ele deixou de ser doação e passa a ser uma venda. E aí já é tributado pelo município. Mas é bens imóveis ou qualquer tipo de bem? Bens, móveis e imóveis. Então, por exemplo, títulos de uma empresa, por exemplo. A pessoa detém esses títulos e transmite por doação ou por falecimento. A incidência do ITBI, do ITCMD, cuja alíquota no Espírito Santo, que é uma das menores, não é isso, Frank? Dentro do nosso país, é de 4%. Dependendo do tamanho da herança transferida, dá uma boa bolada, né? E, claro, o famoso o ICMS, né, que é aquele que, em qualquer produto que você adquira, produto de consumo de modo geral, ele está incidindo ali, né? Exatamente. Produto e também serviço. Serviço também. E assim, são serviços que não estão incluídos na Lei Complementar 116, que trata do Imposto sobre Serviço. Essa lei complementar ela tem uma lista anexa que trata de todos os serviços que tem como fato gerador para o imposto sobre serviço de qualquer natureza. Que é o ICMS. Exatamente, o ISS. O ISS. O ICMS ele incide sobre aqueles serviços que não estão contemplados nessa lista anexa. Vou dar um exemplo, serviço de comunicação, serviço de transporte. Aí entra o ICMS. Exatamente. Que bacana. Rapaz, é só pegar sua continha de casa, hein, meu amigo? A conta de telefone, conta de luz, tá tudo lá, né? Discriminado, o percentual. Hoje, na média, qual é o percentual de ICMS aqui no Espírito Santo? O tamanho da tarifa? Eu não sei como é que fala. Então, a Constituição, ela traz algumas regras para a tributação. Algumas são imposições, outras são sugestões dentro da possibilidade. Um exemplo é o princípio da progressividade e da seletividade. Então, os impostos, sempre que possível, né, serão seletivos e progressivos. É o caso do ICMS. A gente consegue fazer uma seletividade para produtos que podem ter uma necessidade maior para a população ou menor. E com base nessa necessidade, a gente pode estipular um percentual maior ou menor. Exemplo, a cesta básica. Né? A gente tem lá arroz, feijão. Por ser algo essencial à sobrevivência, né, humana, há uma tributação menor, uma taxação menor, inclusive isenções para ela. Entende? Para muitos bens que compõem. E para outros produtos que são tidos como supérfluos, que não há tanta essencialidade. Essa urgência toda, né? Como fumo, bebidas alcoólicas, cosméticos. Aí tem uma tributação maior, 25%. Por exemplo, 25% aqui no Espírito Santo. E a alíquota padrão, vamos dar esse nome, né, padronizada para a maioria dos produtos é de 17%. Cada estado tem a sua tarifa, né? Exatamente. Tem estado que tem como alíquota 18%. Varia, o Espírito então, Santo é 17%. Tá certo. Gente, estamos tendo uma aula aqui. E o famoso IPVA, antes da gente ir para o intervalo, André, vamos dar uma explicadinha aí, porque quem tem carro sabe que todo ano paga e automaticamente a gente pensa, bom, eu paguei meu IPVA, eu quero ter a rua
né, pavimentada, a sinalização bem feita. Exatamente. O IPVA, ele tem uma característica, né, por incidir sobre o patrimônio, ele tem uma alíquota muito bem clara. Anualmente, os veículos são avaliados pelo governo do estado e divulgado um valor venal de mercado, e é com base nesse valor que a alíquota incide. Então, a gente vai ter sempre em dezembro uma publicação pelo governo do estado quanto ao valor daquele veículo. Lembrando que há uma isenção também no Espírito Santo para veículos muito antigos, acima de 15 anos. Não então, há o carro tem mais de cobrança. 15 anos, não paga mais o IPVA. Não paga, por enquanto, no Espírito Santo, não paga IPVA. Notícia. E os carros novos, eles pagam 2% de alíquota. O primeiro emplacamento, é isso? O primeiro emplacamento. Em cima do valor do carro. Em cima do valor do carro. Então, se o carro custa 50 mil, seria 500, R$1.000. R$1.000, Exatamente. 2%. Gente, que bacana. A gente está aqui aprendendo um pouco mais sobre os tributos, aquilo que a gente paga todos os dias, né? Os tributos estaduais, principalmente, IPVA, ICMS e o ITCMD. Esse eu não conhecia, mas está relacionado à questão de transmissão de bens, né? De herança. O bate-papo das 6 volta já. No nosso segundo bloco, a gente vai avançar um pouco mais sobre esse assunto, falar um pouquinho sobre a arrecadação, lembrar que Linhares está muito bem em relação à arrecadação de ICMS, não sei nesse período agora, em função da queda, né, do consumo e tudo mais, mas o André e o Frank vão trazer para a gente esses dados bem explicadinhos para você compreender melhor. Bate-papo das 6 volta já. Minha gente, de volta com o nosso bate-papo das 6 de hoje, trazendo informações sobre a arrecadação tributária, os impactos da pandemia nas receitas do Estado e aprendendo bastante sobre imposto, né, sobre essa contribuição que o cidadão tem que fazer a cada dia para a manutenção dos serviços essenciais. André, estou vendo aqui, recebendo o recado da Conceição, que está acompanhando o programa, dizendo que está adorando as explicações, bem didático aí, parabéns aí pelas explicações segundo ela. Obrigado, Conceição. Bacana. Tem mais uma pessoa aqui. Daqui a pouco eu vou transmitir essa pergunta. Você tinha algo a completar aí, André, por favor? Sim, é muito comum nós ouvirmos que a carga tributária no Brasil ela é muito alta. E muitas vezes a gente tem essa impressão devido ao retorno oferecido pelo Estado em razão do que é pago pelo cidadão. E quando a gente vai comparar com outros países ao redor do mundo, nós vemos que países do primeiro mundo costumam ter uma tributação até mais alta que a nossa. Porém, a gente percebe também que há uma devolução para a sociedade maior. E essa percepção de injustiça, de se pagar muito e receber pouco, ela acaba sendo minorizada. Em contrapartida ao que acontece no Brasil, nós vemos que nós temos uma carga tributária que não é a das mais altas, ela está na média entre os países da OCDE, porém, a gente fica devendo muito, deixando a desejar bastante, exatamente na oferta dos bens e serviços públicos à comunidade, ao cidadão. E isso faz exatamente ter essa percepção muito comum de que a carga tributária no país ela é muito alta. E para resolver isso é muito fácil, né, Frank? Imagina que é o cidadão acompanhar e cobrar dos gestores a aplicação desse resultado. Exatamente, né? Como você mesmo disse no bloco anterior, o orçamento participativo, né? Então é muito importante as audiências públicas, é importante que a pessoa ela participe, né, como membro de comunidade. E, ao fim, também participe como no voto, né? Nós temos o poder de decidir isso. Pode parecer um pouco utópico, mas, assim, se a gente quer um futuro melhor para os nossos filhos, a gente tem que começar também a mudar em relação à questão de votar nas eleições, entendeu? Escolher melhor os candidatos. Sem dúvida. Porque, na verdade, quando a gente trata de tributação, trata de leis, tudo isso sai de uma vontade popular, né? Sem dúvida. Aliás, gente, os nossos governantes, com todo respeito, os patrões somos nós, né? A população, é o povo. Exatamente. Né? E o povo, claro, tem os meios, os mecanismos de cobrar a aplicação desses recursos. Dando sequência ao programa, quero agradecer aqui ao Ronaldo, que já engatou uma pergunta aqui, André. Pergunta, como a crise da pandemia, a Receita Estadual isentou de impostos devido à perda de renda de empresa? Há isenção em algum sentido? Algum setor, segmento? Veja bem,
O governo do Estado, através da Secretaria da Fazenda, levantou um estudo, os auditores fiscais levantaram, né, um estudo exatamente dos setores que estavam sofrendo maiores impactos e que poderiam vir a sofrer maiores impactos. Com base nessas informações, foram elaboradas várias ações de benefício a empresas, para a preservação de empregos e também para que as empresas continuem funcionando, porque a sociedade necessita consumir. Em alguma medida, necessita consumir de todos os bens, de alguma forma. Então, o governo do Estado editou várias medidas que visavam exatamente dar uma sobrevida às empresas nesse momento onde houve realmente, por mais de 30 dias, o fechamento generalizado dos estabelecimentos e, após esse período, uma abertura mais flexível, mas de forma gradativa. Então, os impactos eles estão sendo diminuídos devido a essas ações que nasceram exatamente dos estudos dos auditores fiscais. Eu posso complementar, né, dizendo que entre essas medidas tiveram o aumento do prazo, né, das certidões negativas de débito, que são essenciais para as empresas, né? Então, o prazo de validade das certidões, o governo tem prorrogou também o cumprimento de obrigações acessórias pelas empresas, bem como também prazo até mesmo de pagamento. Parcelamento, prazo de pagamento de tributo. Então, são medidas que vêm assim, tentar amenizar, né, esse impacto sofrido durante o período da pandemia. Eu posso incluir ainda, Cláudio, uma medida assim, de suma importância que vai exatamente no bolso do contribuinte, das empresas, que foi a alteração, né, e a edição primeiro, lá no início do ano, de uma lei que altera as penalidades que as empresas podem sofrer por infringir determinadas regras da legislação tributária. Houve uma diminuição naquilo que a gente chama de obrigações acessórias, que são obrigações de fazer alguma coisa. O contribuinte ele tem que entregar um relatório, o contribuinte tem que enviar alguns dados por arquivos digitais, e quando ele não faz, ele comete uma penalidade, e isso gera multa. Então, essas obrigações que não são principais, ou seja, principais seria pagar o imposto devido, ou seja, elas estão sendo reduzidas. Amenizando a situação. Porque nós estamos priorizando o pagamento do imposto, ao invés de priorizar o pagamento de multa ou a aplicação de multa. Aliás, o Estado às vezes tem essas discrepâncias, né, essas coisas, né, aperta para o lado do cidadão em coisas acessórias, né, mas enfim. Gente, vamos entrar aqui na questão da arrecadação, esses impactos. Inclusive, o André gentilmente nos enviou alguns dados, e eu vou pedir a nossa produção para ir colocando na tela aí, com relação aos impactos, né, das receitas, André. Se você puder nos ajudar explicando esses gráficos. Concessões de novas inscrições. Inscrição estadual é quando a pessoa abre uma empresa, né? Exatamente. A quantidade de empresas que são abertas no Estado, elas foram exatamente representadas nesse período durante a pandemia, comparado ao mesmo período do ano passado, ou seja, os meses de março, abril, maio e junho. Nós temos aí o acréscimo que ocorreu no mês de março, de 14,6%. Só para explicar bem, para deixar bem explicadinho, o azul escuro ali é 2019, né? 2019. Foram abertas 755 empresas. Isso é um comparativo, né, 2020 com 2019, no período de março a junho, né? Justamente quando começou a pandemia, até o mês de junho, final de semestre. Em abril nós tivemos uma queda brusca ali, né? Exato. Que foi exatamente o reflexo do período que ficou tudo fechado. Aí veja que em junho já tem uma tendência, né, de alta, de maio retomar a atividade. Subir, né? Exatamente. Então, apesar de ainda estar negativo em junho, mas já há uma tendência de crescimento, né, nas concessões de novas inscrições estaduais. Imagino que julho não está fechado ainda, né? Já tem uma ideia se a gente está empatando, como é que está a situação? Dá para perceber, tanto no boletim que vem sendo confeccionado, tanto na arrecadação online do ICMS, que julho já retomou. Então, tem vários setores da economia, né, vários segmentos que já estão, inclusive no comparativo com 2019, já até ultrapassaram 2019. Ô Frank, vocês me falaram, antes da gente iniciar o programa aqui, sobre a queda, foi uma queda brusca, né, 284 milhões de reais nesse período de pandemia, de arrecadação? Na comparação de 2020 com 2019,
O primeiro semestre realmente foi, a gente chama de insuficiência de arrecadação, né, nesse comparativo. A pandemia, ela realmente trouxe, né, esse impacto na arrecadação, tanto é que o governo federal, através de uma lei, né, que foi votada na Câmara Federal, o governo federal tem repassado, né, valores aos estados, às unidades federadas, justamente para compensar essas perdas de arrecadação com o ICMS. Mas mesmo assim, com essa pandemia, a gente percebe assim, que a retomada, né, em mês de maio mesmo começou, né, gradualmente o comércio abrir. Hoje mesmo a gente já percebe já percebe uma movimentação, um fluxo maior de pessoas, né, e por consequência de renda. Então a gente já vai começando a sentir os efeitos de um acréscimo na arrecadação. Ali a gente está vendo a situação de março, que estava muito bem, né? A gente vê exatamente, em relação foi o início da pandemia. E aí aquela queda brusca, maio, junho, começa a gente ver uma recuperação, né, André? É importante destacar que essa comparação ela está exemplificando os valores arrecadados pelos contribuintes. E não consta ali o esforço fiscal que está sendo desenvolvido pelos servidores, né, da Secretaria da Fazenda, os auditores fiscais, para diminuir essa perda, através exatamente da auditoria nas empresas que estão descumprindo o regulamento, né, tributário. E nesse momento a gente tem conseguido diminuir bastante esses efeitos através do surgimento de autos de infração que estão podendo trazer de volta para os cofres públicos boa parte desse valor que está sendo deixado de arrecadar por causa da pandemia. Ou seja, para que cobrar o que se deve exatamente para ajudar a amenizar essa pancada aí, exato, né? E o trabalho do auditor fiscal, ele tem assim, de suma importância, porque ele não só trabalha com a arrecadação direta, mas ele também eleva a percepção de risco. O que seria isso? Ele induz comportamento. Então, quando o auditor ele trabalha em vários segmentos, ele induz o comportamento do contribuinte para o cumprimento voluntário das suas obrigações, tanto acessórias quanto principais. Então, isso é de suma importância e, assim, são dados relevantes, né, de ações fiscais, e isso a gente trata de informações diretas. E também, como diretriz do governo do Estado, é a melhoria do ambiente de negócios. Como que é a melhoria do ambiente de negócios? Como o André mesmo já citou, você diminuir, né, você vir com uma nova lei de penalidade, reduzindo, né, significativamente aquelas penalidades por descumprimento de obrigação acessória, ou seja, que não traz danos ao erário capixaba, né, e também trabalhando no sistema de cooperação fiscal. É um sistema inovador da Secretaria da Fazenda, desenvolvido por auditores fiscais, né, que vem assim, trabalhar junto, em parceria com as empresas, com os contabilistas e também advogados, facilitando o cumprimento das obrigações principais e acessórias. Maravilha. Quero deixar aqui um abraço aos nossos amigos contadores, né, que se desdobram aí nesse emaranhado de impostos, né, para dar conta ali de atender aos seus clientes e empresas. Gente, vamos seguir com mais gráficos aí, porque tem informações muito relevantes aí. Variação negativa do faturamento do setor varejista, que foi um setor muito impactado, né, André? Esse realmente foi o setor que nós percebemos, né, na ponta, porque lidou diretamente com o nosso dia a dia. A gente analisar ali que desde o início da pandemia, os bares e restaurantes estão com altíssimas limitações para funcionamento, seria impossível eles manterem o nível de contribuição, de faturamento que eles vinham fazendo. Pois é, a gente tem ali a variação negativa, queda, bares e restaurantes, queda, né? 45,7%, ótica, material esportivo, porque material de construção cresceu, né? Exato. A gente viu, graças a Deus. Cosméticos, enfim, varejo de combustível foi uma queda brusca, mas tudo isso diretamente ligado à questão da pandemia, calçados. Gente, é o supérfluo que as pessoas vão, infelizmente ou felizmente, vai ter que deixar de lado ali nesse período, mas graças a Deus as coisas vão Quando a voltando gente aos eixos. observa ali a questão dos alimentos, nós vamos ver que foi o oposto, né? Ali nós temos o faturamento negativo, foi o que diminuiu, mas se a gente partir para o que aumentou, nós vamos observar a questão alimentos, material de construção. Acho que está ali, André, ó, setor varejista. Açougues, pesca, ou seja, a prioridade voltou-se para a subsistência. Interessante interpretar, isso aí, interessante interpretar porque
as pessoas ela têm a tendência de almoçar em restaurantes, né, no dia a dia de trabalho, almoça nos bares. Você vê que as pessoas foram para suas casas e passaram a se alimentar em casa mesmo. A mulherada que não sabia cozinhar teve que aprender agora. Exatamente, adquirindo produtos supermercados, né? O hortifruti granjeiro, você veja que teve a maior alta, enfim. Então... Açougues, peixarias, enfim, a parte de alimentos ali subiu bastante, produtos farmacêuticos, naturalmente, né? Exato. São itens de primeira necessidade. Agora, a grande surpresa, não sei se é uma surpresa, é material de construção, né? Mas acho que o pessoal em casa ali falou, vou fazer uma reforma aqui, né? A ajuda federal com o auxílio, né, emergencial, ele veio suprir essa lacuna para as pessoas. Ele, com certeza, você vai ter famílias que tinham uma renda bem menor do que essa de R$600 por pessoa. E num momento como esse, elas encontram essa oportunidade não apenas para poder comprar os produtos para se manterem, mas elas aproveitam para consertar algumas coisas que estão faltando em suas residências, e isso está sendo exemplificado agora aí por esses gráficos. Pois é, sofro isso na pele. Lá em casa a mulher olha para um lugar, tem que consertar aqui, aí começa, né? Exatamente. Gente, quero agradecer o nosso telespectador que falando aqui, fazendo até uma crítica, né? Olha, precisamos valorizar mais o pequeno empreiteiro, ou pequeno empresário, eu imagino que ele quis dizer, né? Essa questão da distribuição, a questão da carga tributária, que às vezes não tem muito essa equidade nesse sentido, né? Não é muito justa nesse aspecto, né? O micro e pequeno empresário, bem como o MEI, né, o microempreendedor individual, eles são alvo, né, de várias políticas de Estado, sejam políticas da União, como também do próprio Estado, né? Que favorecem exatamente a sua permanência no mercado. Nessa pandemia mesmo, o Espírito Santo tomou a iniciativa de prorrogar o vencimento de vários impostos deles, como que fazendo parte do Simples Nacional, foi autorizado pelo governo federal, o governo estadual também adotou naqueles impostos de sua competência que estão incluídos dentro do Simples, porque o Simples é um meio de se pagar o tributo, mas ali dentro são pagos vários impostos, federais, estaduais e municipais. Exatamente. E cada ente pôde dar a sua participação. O Espírito Santo, na sua competência, também fez isso. Né? Além de estimular e facilitar o ambiente de negócios através da desburocratização. Hoje, o contribuinte, o empresário, ele consegue fazer inúmeros procedimentos que antes era necessário ir presencialmente até uma agência da Receita Estadual, ele consegue fazer hoje através do sistema online, em contato com as nossas agências e através da nossa agência virtual, onde vários serviços são realizados virtualmente sem a necessidade da presença, da entrega de nenhum documento físico, apenas digitalizado. Inclusive com baixas de inscrição, né? Hoje em dia não precisa mais ir à agência pessoalmente, né? Não precisa. Mas, rapidamente, só mais alguns slides, algumas informações aí, baixa de inscrição estadual, né? Essa variação. Vamos passar rapidamente para a gente ganhar tempo aqui, que o assunto é muito relevante, né? Comparação com 2019, análise de faturamento do setor varejista, também essa oscilação, claro, questão da pandemia. Pode seguir, gente, por gentileza. Faturamento do setor varejista, bem detalhado esse gráfico também, mostra essa variação, pode seguir. Faturamento mensal base... NFE, nota fiscal eletrônica. Aliás, deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão do ICMS, porque Linhares, Frank, dentro do Estado, é o terceiro município em arrecadação? Isso aí. A composição do índice de participação dos municípios é o que a gente chama de VAF 75. Então, são vários fatores, né, que agregam o valor para que determine que o município esteja, né, em determinada colocação para pegar, né, o ICMS desse bolo de 25% que é destinado aos municípios. Então, assim, é muito importante a questão da movimentação, o fluxo, né, de compra e venda, e isso por nota fiscal, tanto de venda ao consumidor eletrônica, nota fiscal eletrônica. Então, daí é importante de exigir a bendita da nota. Exatamente, porque ali a nota fiscal sendo emitida, tanto na compra, nas vendas para os consumidores, né, e também para outras empresas, isso vai gerar um fluxo financeiro, né, então o município tem a tendência de figurar entre os primeiros colocados no índice de participação dos municípios. Vai ter mais dinheiro em caixa, né, André? Exatamente. E é importante a gente tentar
tentar visualizar esse montante de recurso através de um exercício fácil. Imagine aqui o camarada que produz a muda de café. Ele vai produzir a muda e ele vende para um produtor rural que vai plantar o café. Nessa venda houve um lucro. E ali, havendo a emissão de nota fiscal, esse lucro já vai ser computado no VAF. O produtor rural, ele daqui a algum tempo, ele vai colher o café. O café cresceu, ele colheu o café, vai mandar para um secador. O secador vai emitir uma nota fiscal de serviço. Mais um lucro que vai para o VAF, para o cálculo. Depois desse café secado, o produtor vende para a empresa que compra e vende o café. E aí ele vende com lucro. E ali vai também com nota fiscal de produtor rural. Mais um valor que vai embutido. Uma transação financeira, naturalmente, tem que ter a emissão da nota. A emissão da nota que vai gerar exatamente esse valor de acréscimo, valor agregado fiscal. E é esse valor agregado fiscal, no seu montante ao longo de 2 anos, porque nós usamos basicamente 2 biênios para não sermos injustos caso haja uma calamidade em um determinado município naquela ocasião, você vai ter um valor mais justo para poder fazer a divisão do bolo desses 25% do ICMS que pertence aos municípios. E aí cada município, de acordo com o seu VAF, vai fazer jus a sua parcela. E aí vem a informação que você trouxe, que o município de Linhares, pelo 2º ano consecutivo, ele figura em 3º lugar entre os maiores participantes do ICMS, e perdendo unicamente para Vitória e Serra, ultrapassando municípios como Cariacica e Vila Velha. Pois é, isso tem que repercutir, tem que se refletir em serviço, né? Um serviço bem executado, com mais dinheiro em caixa, naturalmente. Aí a população tem o direito de poder questionar. Gente, vamos aproveitar também nesse bloco, rapidamente, falar um pouquinho sobre a proposta, aí já em âmbito da União, a questão da reforma tributária. E nós pedimos uma opinião, né? Gentilmente nos mandou um vídeo, o doutor Tiago Durão Pandini, que conduz brilhantemente aqui o programa das quintas-feiras, né, doutor Tiago? E fala um pouquinho sobre essa questão da reforma tributária prometida pelo governo federal. Imagino que depois, em níveis estadual e municipal, também teremos alguma medida. Vamos ouvir a opinião do doutor Tiago. Boa noite a todos, Cláudio, meu amigo, aos que estão na bancada. É uma honra poder contribuir pelo menos um pouquinho aí com o programa Bate-Papo das 6, a gente que participa todas as quintas, né, com a quinta da lei. E a questão da reforma tributária, muitos até questionam em relação ao período que estamos vivenciando. Mas a gente deve lembrar que normalmente, isso é no mundo inteiro, reforma tributária acontece em 2 períodos. Primeiro, quando temos um governo centralizado, como foi o caso do regime militar, tanto que aqui no Brasil, a última reforma tributária, a grande reforma tributária foi em 1965, na época do regime militar, ou então quando estamos vivenciando, dentro da democracia, períodos igual esse de agora, que tem uma catástrofe, né, como é a pandemia. Período muito complicado, de uma calamidade, e aí vem à tona a necessidade da reforma tributária. E a que o governo mandou, agora pelo ministro Paulo Guedes, na minha visão, o ponto positivo é que simplifica bastante a questão, que vai unificar, né, o PIS e a COFINS, que hoje é um grande, não vou nem falar que é um problema de fato, mas assim, você tem uma legislação com mais de 2.000 páginas. Quem é que consegue acompanhar isso? É impossível. 25% do contencioso da União é relacionado ao PIS e ao COFINS. Então, acho que você simplifica, você facilita para todo mundo o entendimento. E aí você teria um tributo mais fácil, não seria o regime cumulativo. Então, assim, falando até mesmo tem pouco tempo, né? Essa questão do PIS e COFINS, eu acho que vai melhorar, vai diminuir esses conflitos todos que existem, esse contencioso judicial. Mas é claro, tem muita coisa a ser avançada, o Congresso Nacional vai dar uma mexida boa ainda, e tem mais coisas para vir, né? O governo ainda está estudando novas propostas que vai mandar ainda para o Congresso.
Mas é isso. Um abraço a todos. Até quinta-feira na Quinta da Lei. Até quinta, doutor Tiago. Aguardamos você aqui. Frank, essa questão da reforma proposta pelo governo federal, você acha positiva? Uma forma de desburocratizar um pouco mais essa questão tributária? Sim, um abraço aí para o doutor Tiago, grande amigo. Satisfação aí, Tiago. Sim, eu só gostaria de fazer um pequeno contraponto em relação à fala do doutor Tiago, até porque é interessante mesmo esse debate, que assim, não se pode trocar uma simplificação por uma alta na carga tributária. Então, assim, a gente vai simplificar a PIS e a COFINS, né, com a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, porém ao risco do aumento nessa carga tributária. Então, assim, o que fica simplificado, então a gente não pode colocar dentro de uma estrutura normativa em que as empresas continuem a sofrer com isso. Então, há que se pensar e há que se debater mais, né, para que não haja esse problema. E outra situação também, que eu gostaria de comentar aqui, em relação à regressividade, né? O nosso sistema ele é muito regressivo porque a tributação ela é muito em cima do consumo, em detrimento do patrimônio e da renda. Então, há que se pensar nisso também. A gente gostaria que essa reforma tributária contemplasse isso, porque não dá para a gente continuar vendo, né, pessoas que têm desfavorecimento, né, pagar o mesmo imposto que pessoas mais favorecidas na hora de consumir um produto ou um serviço. É buscar essa justiça social, né, André, de modo geral, esse equilíbrio. Exatamente. É a função socioeconômica do tributo. Não adianta nós partirmos por tudo ou nada. Acredito que a tímida iniciativa do governo federal se deva exatamente para não invadir a competência dos outros entes, porque a gente tem que analisar que sobre o consumo, assim como o PIS e a COFINS, incidem o ICMS e incidem o ISS, de competência dos estados e do município, além do IPI também, que é federal. Então, eu imagino que o governo federal esteja deixando a oportunidade dos entes legislarem sobre os tributos de sua competência no Congresso Nacional, através da Câmara e do Senado Federal, para que os nossos representantes possam se entender sobre o que é melhor para municípios e estados. Para isso, existem já duas PECs, duas propostas, uma encabeçada, teve a iniciativa na Câmara, outra no Senado, exatamente abarcando mais impostos, mais tributos, não apenas essas duas contribuições indicadas pelo governo federal, mas uma extinguiria 5 tributos, que seria a proposta que está tramitando na Câmara, e uma outra mais ampla, já bem debatida e avançada dentro do Senado, se não me engano, extinguiria cerca de 9 tributos entre Estado, município e a União. É um sonho, né? Não sei se vai ser possível, se vai demorar muito para debater isso na Câmara e no Senado, não é tão rápido. Gente, vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos no último bloco, falando agora sobre o trabalho de fiscalização, as apreensões que têm sido feitas, né? Produtos oriundos de várias partes do Brasil passam pelo Espírito Santo, ou dentro do próprio Espírito Santo, aqui sem a devida emissão de nota fiscal, isso traz um prejuízo. Não é só para o Estado, para nós, né, cidadãos. E a gente fala sobre isso no último bloco. Até já. E a gente de volta com o nosso terceiro e último bloco, minutos finais, né? A gente se estendeu bastante no segundo bloco sobre o assunto, mas eu queria pontuar aqui, Frank, um assunto muito relevante que tem sido recorrente, são as apreensões de cargas, sobretudo de cerveja e também de café sem a devida nota fiscal, né? Exatamente, Cláudio. A gente tem visto aí ultimamente, inclusive teve uma semana aí que foram 5 apreensões, né, com autos de infração lavrados da ordem de R$300 mil em constituição de crédito a favor do Espírito Santo. Então, a gente tem observado muito, né, tá recorrente as apreensões. É interessante aqui ressaltar o apoio da Polícia Rodoviária Federal nessa parceria, né, que a gente tem feito. Eles fazem a abordagem, a interceptação. A Receita Estadual, através dos auditores fiscais, eles são chamados para apurar, né, para constatar essa irregularidade e apurar os valores para lançamento pelo auto de infração, cobrando ali o imposto e a multa. Agora, por exemplo, no caso da cerveja,
essas cargas, né, são apreendidas, elas estão em trânsito pelo Espírito Santo ou vêm direto para o Espírito Santo? Vocês têm um levantamento? Dá para divulgar algo nesse sentido? Essas mercadorias, elas saem do Nordeste do Brasil, Bahia, Sergipe, e vêm para o Espírito Santo mesmo. Geralmente abastece o comércio ali da Grande Vitória e também aqui na nossa região litorânea, né? Como Linhares, Pontal do Ipiranga, temos as praias em Aracruz, Conceição da Barra, São Mateus, inclusive também em regiões ali, Nova Venécia. Então tem afetado muito o comércio, afetado muito a concorrência pelo preço que é praticado. O preço realmente é mais barato porque não tem tributo, não tem imposto, né? Então fica muito difícil assim, a concorrência em relação a esse produto, a cerveja. Isso traz um prejuízo para todos, né, André, nesse aspecto? A sociedade é a principal penalizada, porque como não há o recolhimento do tributo, não há o recurso disponível para a prestação dos serviços que a comunidade tanto precisa. É nessa hora que vai faltar exatamente o médico no posto de saúde, ou que vai faltar o próprio posto de saúde, porque não há recursos para a construção ou para a sua reforma, porque esses valores eles advêm exatamente do imposto que é recolhido pelas empresas e pelas pessoas. Agora, indiretamente, o cidadão, o consumidor, consumindo um produto, sabendo que é de origem não declarada, enfim, com sonegação, ele também está sendo conivente com uma situação dessa, né? Exatamente. A gente tem falado sempre, né, e batido nessa tecla, que o consumidor ele precisa exigir o documento fiscal. Então você veja que na origem, se o documento não é emitido, também no destino não vai ser emitido na hora de vender o produto para o consumidor final. Se a parte mais difícil já foi feita, né? Dificilmente alguém... É aquele jeitinho brasileiro que vão se tomando e vai causando esse prejuízo a todo o Estado, de modo geral. Cláudio. E nesse âmbito, o auditor fiscal ele tem um papel fundamental exatamente para correr atrás desse recurso que estava perdido. É ele que, através da sua técnica, consegue levantar o fato gerador ocorrido e encontrar a sonegação e fazer a autuação, ou seja, penalizar quem praticou o ilícito tributário e conseguir de volta esse recurso tão importante para a sociedade. Essa é a função do auditor fiscal. Receber algo que está sendo tirado do cidadão, não é do bolso do governo não, tá? Viu, gente? De repente, não, o cofre do governo, é o nosso cofre, né? Que vai pagar as contas ali do dia a dia. Para finalizar, a gente citou aqui a questão do café também, né? Tem toda essa questão de sonegação, mas enfim, estamos no final do programa. Quero agradecer muito por essa brilhante explicação sobre carga tributária, impostos estaduais. André Santana, obrigado, André, pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e quero deixar claro que a Secretaria da Fazenda, através dos seus auditores fiscais, trabalham exatamente para a manutenção do Estado, para que os serviços públicos, os bens públicos possam ser oferecidos ao cidadão em tempos de fartura e em tempos de pandemia. É isso aí. Frank, muito obrigado pela presença, viu? Nós é que agradecemos, Cláudio, assim, importante essa participação, esse debate, né? Desde o meu tempo de faculdade, os colegas sempre diziam que, né, que era um assunto muito chato, né? Falar em direito tributário, mas assim, é importante que as pessoas se interessem mais pelo assunto, se interessem mais pelo que vem acontecendo no seu município, no seu estado, em termos de arrecadação, de termos de gastos. Essa participação é cada vez mais importante. A gente espera, né, quem sabe, retornar para poder debater, conversar mais vezes. É um assunto muito agradável nesse sentido. Muito obrigado mais uma vez aos dois. Gente, o nosso bate-papo está terminando. Agradeço a sua companhia. Tem reprise desse programa nesta quarta pela manhã. Quarta, 18 horas, você já sabe, o Dia dos Médicos, né? Trazer medicina e saúde. E domingo à tarde, a partir das 15 horas, reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. Obrigado pela companhia. Continue conosco. TV Sim, canal do Espírito Santo. Bate-papo das 6 foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares.
Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103 5000 Uniscan.